Fala, afiliados, vocês estão vivos? No vídeo de agora nós vamos falar um pouquinho sobre a teoria ético-política de John Rawls, uma tentativa de integração de liberdade e igualdade do José Nedel, da coleção Filosofia 108 da Pucris, né, da editora da PUC, Rio Grande do Sul. Essa obra aqui, ó. Vamos conhecer um pouquinho então do pensamento de John Rawls por meio do José Nedel. O capítulo 3 contém uma perfunctória comparação entre Rawls e Kant, evidenciando aproximações e distanciamentos entre ambos. O estudo mostra que, nada obstante por Rawls, o kantismo rawlsiano quiçá se faz mais presente na intenção do que na obra. O capítulo 4 exibe uma exposição sucinta do pensamento de Robert Nozick, que propõe uma teoria mais liberal que a de Rawls, do qual é um dos críticos mais importantes. Mostra-se como este autor, em contraposição a Rawls, rejeita os princípios de justiça correntes, inclusive os de Rawls, que chama de princípios de resultado final. Recusa considerar moralmente arbitrárias as vantagens decorrentes dos dotes naturais e propõe, em lugar do segundo princípio de Rawls, um princípio de diferença escalonado. Enfim, formula-se os três princípios de justiça na propriedade propostos por Nozick, cumpridos os quais as propriedades passam por justas, não cabendo qualquer redistribuição. Justiça, nessa perspectiva, é uma questão de história. O capítulo 5 traz uma exposição sumária do pensamento de Michael Walzer, que também é um dos críticos importantes de Rawls. Mostra-se a sua proposta de socialismo democrático, no qual a sociedade há de estar livre da tirania ou dominação indevida de uma esfera de justiça sobre outra. Detalham-se as distintas esferas distributivas de acordo com a diversidade dos bens sociais. Define-se o regime de igualdade complexa proposta pelo autor, que postula critérios de cada uma das esferas relativamente autônomas. Critérios que obedecem a um princípio de justiça aberto, cuja observância, afastando a invasão de uma esfera em outra, impede a tirania. Observa-se que, para o autor, a justiça, como apresentada em sua obra principal, Las Esferas de la Justicia, não é mais do que local, particular, relativa, não passando de uma arte de diferenciação, porquanto as diferentes esferas se constituem a partir dos significados compartilhados dos bens sociais que variam de sociedade para sociedade. O capítulo 6 apresenta pontos de discussão, menciona elogios rasgados à teoria de Rawls de um lado e críticas contundentes de outro. Expõe as principais objeções dirigidas à posição original, ao véu de ignorância, ao contrato hipotético, ao princípio da diferença, à rejeição das teleologias. Aponta alegadas inadequações, ambiguidades, circularidades, contradições. Acena para uma teoria profunda com base em direito natural que aproxima a concepção de justiça proposta à ética das virtudes da tradição justnaturalista. O capítulo 7 contém um esboço de apreciação. Procura o lugar do pensamento do filósofo entre o idealismo e o realismo, o comunitarismo e o universalismo, o formalismo e a ética material de valores, o justnaturalismo e o positivismo jurídico e moral, o ceticismo e o relativismo. Mostra que um dos eixos principais da teoria de Rawls é a articulação entre liberdade e igualdade. Não igualdade simples, conforme a proposta da esquerda radical, mas igualdade na diferença. Concluo que há rasgos que aproximam Rawls do positivismo, do comunitarismo, do utilitarismo e do pragmatismo, outros que o acercam do justnaturalismo e do universalismo. Evidencia que inadequações filosóficas, ambiguidades, contradições e falta de fundamentação metafísica deixam o pensamento rawlsiano indefinido em matéria de resposta a questões especulativas, sem prejuízo de sua posição prática de democrata liberal, com teses que se aproximam de uma das intuições básicas da doutrina social da Igreja, a maximização das expectativas do social e economicamente desfavorecidos. Aponta aproximações e distanciamentos entre a teoria rawlsiana e a ética do discurso, especialmente na versão de Habermas. A conclusão é de que, no cômputo geral, as virtudes do pensamento do filósofo norte-americano superam os defeitos, em virtude do que ele representa hoje um ponto de referência obrigatório para os que se ocupam de filosofia moral, social e política com seriedade. Neste ponto, encerra-se o estudo provisoriamente como simples etapa a servir de ponto de partida para novas investigações e aprofundamentos futuros. Trata-se de tarefa para uma vida inteira. É oportuno deixar claro que as citações de A Teoria da Justiça são feitas em português, de acordo com a edição da editora da Universidade de Brasília
e as de liberalismo político, de acordo com a versão em espanhol editada pelo Fundo de Cultura Econômico do México, por mim traduzidas para português. A tradução dos demais textos extraídos de obras em língua estrangeira são também de minha responsabilidade. Note-se ainda que as principais fontes de citação repetitiva são referenciadas no texto por siglas, de acordo com a inclusa. As referências às duas obras principais de Hausmann, A Teoria da Justiça e Liberalismo Político, são feitas no original em inglês e as traduções utilizadas. No caso, nas referências de liberalismo político, o algarismo romano indica o capítulo citado, de 1 a 8. O primeiro número arábico nas duas obras reporta seu parágrafo respectivo, segundo a página do original, o terceiro separado do anterior por uma barra, a página da tradução. O texto Reply to Habermas é referenciado conforme o original em inglês, incluído como Lecture 9 em Liberalismo Político, 1993, impressão de 96. Por fim, desejo agradecer a direção da universidade, na pessoa do seu magnífico reitor, Norberto Francisco Hauck, e do pró-reitor de pesquisa e pós-graduação, professor Dr. Urbano Zaires, que eu já trabalhei alguns livros dele aqui, por me oportunizar a realização do curso de doutorado em filosofia com os incentivos do programa 1000 no ano 2000. Minha gratidão se estende também à coordenação do curso de pós-graduação, bem como ao seu corpo seleto de professores, nomeadamente aos professores Dr. Luiz Alberto Deboni e Ernido Stein, cuja segura e sábia orientação é responsável pelo bom termo deste trabalho. Então, as questões preliminares. Notícia breve sobre House e sua obra. Professor e pesquisador. John House, que nasceu em 1921, é de Baltimore, Estados Unidos. Foi professor na Universidade de Cornell, em 1953, e no Massachusetts Institute of Technology, o MIT, em 1960, antes de lecionar na Universidade de Harvard, a partir de 1962. Como bolsista da Fulbright Foundation, esteve em Oxford em 1952, ano a partir do qual passou a publicar artigos em revistas especializadas sobre questões de filosofia moral e política. Publicações. Em 1958, o artigo Justice as Fairness, The Philosophical Review, 67, páginas 164 e 194, que foi seguido por outros trabalhos durante os anos 60 até aparecerem em 71 pela Harvard University Press, seu tratado A Teoria da Justiça, uma Teoria da Justiça, traduzida e publicada no Brasil em 1981 pela editora da Universidade de Brasília. Não é uma obra de fácil leitura. Este gigantesco tratado, Mercure, 91, página 205, é longo, repetitivo, não linear quanto à ordem das ideias. O autor nele procede por esclarecimentos progressivos. Exemplo meridiano disso é a dupla formação dos princípios de justiça, uma informal ou provisória, outra definitiva, na Teoria da Justiça 11, páginas 667, depois Teoria da Justiça 46, páginas 302, 232 e 233. Sob o peso das apreciações e críticas, House passou a emendar a teoria, introduzindo nela aperfeiçoamentos, correções e acréscimos, o que fez de forma contínua até a publicação de sua mais recente obra importante, em 1993, pela Columbia University Press, Liberalismo Político. Essa obra resultou de várias conferências e ensaios produzidos desde 78. Só o texto intitulado Public Reason apareceu pela primeira vez no mencionado livro. Trouxe um pouquinho aí do pensamento da teoria ético-política de John House, uma tentativa de integração de liberdade e igualdade do José Nedel. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Quem curtiu, dá um like. Quem não curtiu, dá um dislike. Quem se interessar pelo conteúdo do canal, é só se inscrever, ativar o sininho e aguardar os próximos vídeos, as próximas notificações. Deixe também seus comentários dizendo o que você tem achado dos vídeos, sugestões de temas e assuntos para serem abordados em vídeos posteriores. É isso aí. Hasta la vista, babies, e até a próxima.